que é fantástico nisso tudo, velho, é porque mostra que o festival de vocês mostra que o ser humano não é todo igual, né? Pra mim, filme de terror, filme do fantástico, ele remete muito família, velho. Porque as melhores memórias que eu tenho, olha que coisa doida, as melhores memórias que eu tenho da minha família reunida, né, infância, é ou assistindo a corrida do Ayrton Senna ou assistindo filme de terror. Velho, e a imagem que eu tenho do meu pai chegar, o seu Chiquinho chegar, empolgado em casa, ei, eu trouxe essa aqui, esse aqui é bom, acaba disso que é sangue, pus e tripa. E tipo assim, a gente, e assim, as crianças se empolgando com o filme, sem ter aquela coisa do demonizar o filme de terror. É tu assistindo o Evil Dead lá no Twitch, né? O Wesley também era assim, ele é o tio dele assistir Evil Dead. Cara, Evil Dead é tão fantástico. Cara, é muito louco, né? Hoje a gente tem a plataforma de streaming, a gente quer assistir. Assiste você escolhe. Meu pai alugava essa fita, praticamente, fita, né? Era VHS. Praticamente assim, todo mês. E a gente queria assistir toda vez. O Evil Dead? Aham, tem Evil Dead. Eu tenho camisa, mas tem camisa, tem pôster, tem tudo, sabe, velho? Então, tipo assim, como é um negócio muito louco, é um filme de terror, mas que quando eu lembro, assim, eu lembro do meu pai morrendo de rir. E é uma satisfação de ver o filme, velho. É tipo tu ir pra uma montanha russa, né? A mesma coisa, porque você paga pra entrar. Assustador, mas é massa. Você paga pra entrar num parque de diversão, você fica numa fila, não sei quantas horas pra ir lá pra ficar morrendo de medo, gritando, né? Você paga pra sentir medo, né? Cara, o meu pai uma vez falou um negócio muito massa. A minha mãe chegou assim, porque você fica assistindo isso aqui? A gente tá assistindo porque no dia que acontecer a gente sabe como sobreviver. Esse é o seu Principalmente apocalipse. Já tá no fim do mundo. Principalmente quando a gente assistia A Volta dos Mortos-Vivos. Galera, você já sabe, ó, se acontecer, aí a gente ficava dizendo como ia fazer, velho. Tá ligado? A ideia de ter um bunker, sabe? Essas coisas loucas, velho. Você... altamente familiar. Leandro Rocha perguntou: Cáustico vai ser exibido? O Cáustico foi exibido no ano passado, na segunda edição, depois de muita luta que o Wesley não queria colocar, porque ele achava que era um pouco meio antiético, porque a gente é dono do festival e colocar, mas ele entrou como filme convidado. Assim, não participou de nada. A gente não estava participando da mostra competitiva. Claro, né? Mas, depois ainda ganhava, imagina. Mas ganhou vários prêmios fora, né? Inclusive, assim, eu nem considero ali a estreia mundial, porque assim, a estreia mundial mesmo do Cáustico foi no Nightmare, que é um festival de terror nos Estados Unidos. Aí ali, que foi tipo uma semana depois, né? Então no Sinistro era mais como fosse tipo um teste de audiência, vamos dizer assim, né? Era só mais pra saber o que a galera ia achar, né? O Cáustico tá indo pro 27º festival dele. Eita! 27º, você conseguiu estar presente em alguns lugares onde ele foi exibido? Alguns sim. Por exemplo, no Kinofórum que teve agora, eu não fui. Aí o Thiago que foi. Eu que fui. O Thiago que foi. Como é que foi a experiência lá, Thiago? Foi legal a experiência. Apesar que assim, o Kinofórum ele não é um festival ligado para o cinema fantástico. Ele é um festival mais sociopolítico. Né? Então a gente estava numa mostra que foi criada, uma mostra paralela de cinema fantástico. Mas o Kinofórum é um festival de muitos anos. Quem dera a gente chegar ao período de tempo que o Kinofórum tem. Aonde é que ele acontece em São Paulo, todos os anos. Então tem 35 anos. Eu acho que foi... Ser escolhido para um festival como o Kinofórum, Festival de Brasília, que já tem 50 anos, o Festival de Brasília. São festivais que são renomados, né? Então, pra gente colocar um filme num festival desse aí depois muito orgulho, assim. Depois desse do Nightmare lá nos Estados Unidos, por exemplo, no Festival de Brasília, aí a gente participou no Festival de Brasília, aí a gente ganhou melhor direção de arte lá, né? Qual foi outros festivais que eu fui? Bem mesmo. Fantastic, você ganhou o prêmio lá no Não, mas que eu tava presente, né? Presente. Daqui do Brasil, acho que só o Brasília. É porque, às vezes, quando eles avisam, a gente também tem esse mesmo erro. Porque, tentar explicar uma coisa aqui. Antes, quando a gente era só realizador, a gente reclamava muito e pensava assim, poxa, avisou muito de última hora. Só que agora que a gente faz o festival também, que a gente né, cria o festival, a gente entende que é muito corrido para poder você avisar com antecedência. Avisar da seleção, da seleção. Poder comprar passagem, né?
Porque passa pela curadoria, depois que a curadoria manda pra gente, aí existe a seleção, aí tem a compatibilidade de horário, a gente tem que verificar se o São Luís, a disponibilidade deles, dos dias que eles dão, se aquela quantidade de horário que a curadoria selecionou, se ocupa aquela grade, às vezes ultrapassa, a gente precisa cortar filme. Aí isso deixa a gente um pouco mal, tem que cortar, né? Agora a gente está com 2 salas, por exemplo, tem a sala Seu Vavá, que é uma sala do 5º andar, que foi inaugurada lá agora. Inclusive tem alguns horários que vão se chocar. Então, às vezes você tem sessão às 14 horas na sala Seu Vavá e sessão às 14 horas na sala Severiano Ribeiro. Caramba. Então, assim, você vai ter que escolher o que é que você quer assistir. Se você quer ver curta-metragem ou se você quer ver longa-metragem. Se você quer ver filme gore ou se você quer ver filme de bruxa. Tem um pouco disso, sabe? Então a gente tentou separar o máximo e rola um pouco da problemática com o tempo. Às vezes o tempo não cabe numa sala, porque já tem um longa-metragem lá e estoura o tempo. A gente precisa tirar e colocar um com um tempo menor. É um quebra-cabeça, dá um trabalho muito grande para fazer. Então quando a gente termina de fazer tudo isso e vai divulgar, já tem pouco tempo, as pessoas não conseguem se organizar. Mesmo assim, a gente vai ter um ator argentino, tá vindo da Argentina para cá. A gente vai ter uma atriz argentina que tá vindo. A gente vai ter uma atriz mineira que tá vindo pra cá também. A gente tem produtora de São Paulo que tá vindo. E eu tenho também agradecer uma grande amiga minha de Brasília, a Carmen, que tá vindo pra cá pra poder ajudar. A Carmen tava no primeiro ano. No segundo ano a gente teve um desencontro. Mas ela é como se fosse o meu braço, assim. Sim. Que, por exemplo, ano passado eu senti muita falta dela porque ela preenche muito isso. A produção ela é muito corrida, então eu tenho que ficar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então ela era meus olhos com relação a isso. E você tem que ter muita confiança na produção com quem você está trabalhando. E eu tenho muita confiança no trabalho que ela faz, né? A Carmen, inclusive, ela é diretora de arte premiada, viu, gente? Festival de Brasília do Cáustico. Aí, Wesley, como tá lá presencialmente, vendo a estreia, assim, o seu filme passando em outro local, né? O pessoal vem falar contigo. É bem legal, assim, que o pessoal fala antes, né? Normalmente, por exemplo, no Festival de Brasília, né? Estava no Festival de Brasília, aí tem umas entrevistas antes, assim, eles perguntam e as pessoas não viram ainda, né? Aí depois que passa o filme, às vezes vem falar comigo, sabe? Aí a gente vê, assim, a diferença, né? O jeito que falou no começo e o jeito que falou depois, assim. Você dá para ver nitidamente, assim, quando a pessoa gostou mesmo, sabe? Assim, qual foi a sensação que ela teve, né? E, assim, eu gosto de fazer cinema mais para saber, para ver a reação das pessoas, assim. Para fazer elas sentirem coisas, sabe? Porque, assim, se for para fazer um filme que a pessoa não sente nada, assim, é melhor não fazer nada, sabe? E quanto mais sentimento tiver, melhor. E eu acho que o suspende, deixar a pessoa apreensiva. Cara, não tem... Nada paga eu estar na sala de cinema, que eu adoro fazer isso. Eu fico na sala de cinema e fico olhando o povo, assim, vendo o filme, sabe? E aí, como eu sei tudo que vai acontecer, óbvio, foi o que fiz, né? Aí você fica vendo, assim, a pessoa assim, se colhendo, a pessoa ficando assustada, ou às vezes rindo, sabe? Ou sentindo... É muito legal, assim, você ver, assim, acho... Não, eu tenho até uma coisa pra falar. A Carol... eu dei a câmera pra ela, que a gente tava pegando cenas, né, do Sinistro, aí eu dei um pedaço da câmera pra ela e vi que ia dar tudo errado. Porque ela tava filmando aqui, e quando começava as cenas, ela fazia assim, ó. Ia pra cadeira. Não veio. Carol, tem que filmar ela. Não, toma, eu não vou conseguir. Eu fiquei um tempo sem querer comer mortadela, sem querer comer presunto, coisas que me Olha, lembrassem. Aí o do cáustico, né? Do cáustico. Sério? Eu fiquei com... Eu lembrava do filme. É mesmo? E eu ficava, ei, amor, vem aqui. Aí eu abri a mortadela até a metade, fica assim, ó. Que é que estilo Ele ficava fazendo a cena. Antes de começar a trabalhar com cinema, eu também ficava assustado quando eu assistia algumas coisas. Principalmente esse filme de possessão, essas coisas assim. Depois que eu comecei a ver como é a parte prática, aí eu não tenho mais não. Eu assisto com Wesley hoje, assim, não... Gente, mas não sinto mais. Foi perfeito tudo lá, é muito real tudo, a maquiagem lá, tudo ficou muito bem feito. A maquiagem lá foi feita pela Guta, né? É porque, na verdade, ali a gente realmente derreteu o ator. Sai Sartori, todo... isso não, já vai A Guta Bodrick que fez, ela é de São Paulo.
Inclusive, ela tava até com a gente lá quando eu fui representar lá no festival agora que a gente foi pra São Paulo. É ela que fez os efeitos Ela fez práticos. os efeitos né? práticos. As rãs eram onde? Mentira. Não, de verdade, hein? De verdade. verdade. Não, aquelas rãs, gente. Aquelas rãs deu trabalho. Ó, porque a ideia inicial era fazer as imagens das rãs no próprio ranário. Só que a Brasília, ela fica a uns 2 horas do local onde tinha um ranário. Então, deslocar uma equipe com o equipamento, passando por uma estrada de chão, até levar o ranário, demandava, além de muito tempo para uma diária, e muita grana, muito dinheiro. Você tinha que fazer isso. E aí foi onde a Carmen entrou, aquela diretora de arte. Então, né? Então ela criou aquele tanque onde parecia realmente um tanque do ranário. Eu fui até o ranário com o Du, que era o assistente dela, e aí voltamos com um monte de rã dentro do carro. Então a gente colocou dentro da caixa um monte de rã. Eram quantas rãs? Eram 40 rãs, se eu não me engano, vivas. E mais. Eram 40 ou era 30? Eu não lembro agora. Só mas que as rãs são gigantes, né? As rãs são gigantes. Oi. E a gente, com ela dentro da caixa, uma caixa com água, fez uns furinhos assim pra poder trazer, aquelas caixas de acrílico. E a gente trouxe elas e o Du ficava dando banho nelas todo dia até chegar o dia da gravação. Puta que pariu. Era cuidando, cara. É muito engraçado. E aí eu trouxe mais 20 ou 30 rãs abatidas. E tem uma cena que elas são penduradas e que ela tá cortando. Aquelas rãs a gente já trouxe elas abatidas e congeladas. Então ela só retirou e colocou. Inclusive a Carmen brigou muito porque ela queria aquela cena do varal. Ela queria aquele varal daquele jeito. Eita. Mas aquilo tudo era gelatina. Era gelatina. Era do sangue. Nada era de verdade. Por isso que eu falei que quando você vê a parte prática como é feita, você entende que é tudo. Mas ficou Aí você muito coloca real. o sonrisal, aí pra quando poder ela mergulhar. derrama, ali tá derramando vinagre, né? Aí o vinagre em contato com o sonrisal começa a espumar. Né? Como se fosse fervente. E aí vai pra pós-produção. A pós-produção coloca o som, aumenta, diminui, tem o desenho. Faz de conta, faz com que você acredite que aquilo é real. Vai dar pra acreditar mesmo que era real, viu? E a Ana Luísa foi muito boa, viu? Ana Luísa. A Ana Luísa manda atriz bem, aqui de Fortaleza, aqui do Ceará, né? Fortaleza, né? Ela é ótima. Ela acabou de fazer o Mais Pesado é o Céu, ganhou vários prêmios, como o Matheus Nertegari, o filme do Pérez Cariri. Né? A Margarete Santos tá falando aqui. Eu lembro sempre do curta quando tô tomando banho. Velho, mas é isso mesmo. Tem um filme, velho. Eu não sei se foi Poltergeist, que no filme a maçaneta, né, pra abrir a água do chuveiro, matava uma pessoa, mas não era do filme do Sinistro, era das antigas. Que cara, dos 8 aos 12 anos eu ficava olhando pra maçaneta do chuveiro, velho. Tipo assim, você tá com sair enfiar na minha barriga. Sabe? É essa coisa que o filme de terror provoca na gente. É massa, pô. Botar pra fora o medo é humano, velho. Eu assistia Poltergeist e meu quarto era cheio de bonecas. Então eu ia dormir com medo, olhando para as bonecas, elas me atacarem. A minha filha não deixava nenhuma boneca no quarto da minha filha. Eu não tinha nenhuma, porque eu fiquei com isso na cabeça. É um palhaço, né? Palhar um boneco de palhaço. Eu Margarete Santos, eu amei o Cáustico, quero longa. Eu também quero longa. A gente tá tentando. A gente tá na fase de desenvolvimento do Cáustico para longa. Para longa-metragem. E se der tudo certo, a gente vai ter o Cáustico como longa. Para fazer o curta do Cáustico, levou quanto tempo? 7 dias. Só? De produção. De produção. A gente tem, né, assim. Gravação. Porque grava e olha se tá direito, se não tem que repetir, né? Eu achei que levasse até mais tempo para fazer o curta. Vocês têm em torno de um mês e meio de pré-produção. Porque quando a gente chega na produção, você tem que estar com tudo pronto só para gravar. Então, antes tem mais ou menos esse tempo. Aí 7 dias com a produção. Aí depois vem mais 2 ou 3 meses de pós-produção. Para um curta, é mais ou menos esse prazo. Para um longa, geralmente é um mês. Tem longa que é 2 meses. Eita, dependendo. Aí, eu acho que o que demanda então mais tempo é a pré e a pós-produção, né? Para fazer a montagem. Na hora de filmar mesmo, aí você vai só com aqueles dias bem certinho já. Tá bem tudo determinado para você ir lá e gravar. Não pode perder tempo. Então já tá tudo. E chega no dia pronto, né? Já. Era muito tempo para fazer a maquiagem? Muitas horas? Aquela lá, né? Da cena Os caras específica queimados, os caras...
não sei quantas horas, mas ali demorou umas boas horas ali, sabia? Aquilo era um colete. A Guta criou o colete, então ele ficava separado. Então, quando o ator chegava e queria filmar, ela só colocava o colete nele já com parte da maquiagem e no local é que ela terminava para não demandar tanto tempo. Então, assim, a gente tem algumas fotos do processo, como foi. Ó, tem uma pergunta aqui para vocês. Depois do cáustico, existe uma cobrança maior entre vocês mesmos da produção? Tipo, e agora? O que a gente faz? Ou vocês acham que vai fluir naturalmente? Assim, tem uma... O que flui naturalmente é o fato assim, você começa fazendo curta, né? Porque o cáustico é um curta-metragem, é um média-metragem, né? E agora eu vou tentar fazer o longa-metragem, né? Então, assim, fazer o longa-metragem é muito mais Complexo, complicado, né? Porque você tem que deixar a pessoa presa ali assistindo uma hora e meia, uma hora e 40. e você tem que deixar a pessoa... Você não pode perder a atenção, né? E é bem difícil, bem mais complicado do que você fazer isso em 15, 20 minutos. E tem também gente que acha o contrário. Tem gente que acha que é pior você tentar condensar uma história em 15, 20 minutos. Tem gente que acha que isso é bem mais difícil, né? Você conseguir contar uma história inteira em pouco tempo, né? É muito corrido, né? Você fazer isso em 15, 20 minutos é difícil. Mas eu já fiz 6 curtas-metragens, um longa documentário, né? E agora está na hora de fazer o longa ficção, né? Então, o longa ficção eu quero transformar o cáustico mesmo no longa, e já tem toda a história pronta já, o roteiro já está pronto. Agora só preciso do dinheiro para filmar. Tem uma mensagem aqui para vocês do Elvis, né? Ele colocou assim: grande Wesley e Thiago pela iniciativa, parabéns. Já ansioso pela terceira edição. É super importante ressaltar a contribuição do festival para a cena independente do cinema de horror aqui no Ceará. É isso mesmo. E bom que a gente vê como tem produção, né? Como tem gente, o Elvis mesmo é um, né? O filme dele é maravilhoso. E a gente vê que se a gente der um incentivo, tanto um incentivo de produção e também um incentivo de divulgação, de exibição, a gente consegue, né, ter artistas talentosíssimos assim. A Mostra Ceará de Sinistro foi criada para isso, né? Para incentivar os produtores a fazer. A gente tem uma leva, né, nessa edição de muitos filmes de estudantes. Então, por isso que é importante, porque você incentiva essa galera a não parar. A gente que faz produção de cinema no país, a gente sabe como é complicado, como é difícil. É um produto caro, às vezes a gente não tem o retorno que a gente que espera. Isso quer dizer também com relação a festival, porque às vezes você espera que vai entrar no festival. Por exemplo, o Cáustico, ele teve uma adesão muito maior internacionalmente do que nacionalmente. A gente entrou em menos festivais no país do que fora. Olha aí. Mas não tem como você saber o que vai acontecer. A gente cria o filme, produz, e depois ele ganha vida e vai... Não é mais nosso, né? Por exemplo, eu acabei de filmar agora com o William, que é o editor que ele faz os vídeos da gente. Inclusive, ele que editou o vídeo de abertura do festival. Que a gente vai já ver. E ele acabou de fazer um curta-metragem, então eu fui para Recife, fiz esse curta-metragem com ele, e a gente coloca assim muita paixão, muita vontade que dê certo, mas a gente não sabe se vai dar certo ou não sabe como as pessoas vão receber, mas a gente torce pelo melhor, né? Inclusive, uma curiosidade, quando vocês vão filmar, vocês começam pela primeira cena que aparece no filme ou não? Não, normalmente não é. Não é. A cena, a gente tem um roteiro, né? Depois que a gente tem um roteiro, o estudante faz nessas reuniões de pré-produção. Aí você vai dividir o roteiro para ser filmado. A gente filmou o Cáustico em 7 dias. E a gente vai, na primeira diária, a gente sabe quais são as cenas que a gente vai gravar. E aí a gente grava as cenas que são feitas no mesmo local. Vamos supor, no filme acontece alguma coisa aqui, nessa mesa, né? Essa cena pode ser a primeira cena do filme, pode ser a última cena do filme. Acontece aqui. Só que na hora que a gente vai filmar as duas juntas. Pra gente aproveitar o mesmo espaço, o mesmo local, sabe? A montagem é quem demanda depois. Então, tipo, você não grava de acordo com o roteiro, você grava de acordo com a logística, né? O que é mais fácil de gravar naquele local, você grava todas as cenas que estão naquele local. Aí depois você leva a equipe toda para outro canto. Aí no outro canto você grava todas as cenas daquele outro local, entendeu? Legal. Leandro, o Cáustico já foi exibido em quantos festivais? 26, eu acho. Eu entrou em 27. Por aí. Porque tem um que a gente não divulgou ainda. Mas porque alguns entram e eles pedem assim, não divulga ainda, espera até tal dia. Mas ele já entrou em 27 festivais já. Eita. What's wrong with the world, mama? People living like wrong with the
world, mama. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek?